Atenção, meu povo, bora acompanhar este vídeo aqui. Maratona do Rio de Janeiro, edição de 2018, ano eleitoral. É claro que algum candidato iria acabar achando que o evento esportivo era uma boa oportunidade para fazer campanha. E lá foi Jair Bolsonaro. Tá acabando aqui a Maratona do Rio, né? A essas alturas da vida, o então deputado Bolsonaro já tinha feito campanha nessa orla aí várias vezes, e com sucesso. A presença dele ali foi celebrada por muita gente. Mas Bolsonaro, exposto na rua, também seria hostilizado por muita gente. E isso explica o feixe de capim que ele tem na mão. Gritou golpista, só tem um moço aqui, ó. Então alguns gritaram Lula, natural, normal. E eu tô oferecendo aqui de graça um almoço para os eleitores do Lula. E com isso, Bolsonaro fez pelo capim o mesmo que ele fez pela mamadeira de piroca, pelo kit gay e pela bijuteria de grafeno. Colocou no centro do debate político, substituindo assuntos muito mais importantes e muito mais sérios, claro. Mas a reação veio. Tu empurra no cu da tua mãe, Bolsonaro. Esse mod de capim aqui, ó, é Bolsonaro. Já os eleitores de Bolsonaro gostaram dessa coisa aí de oferecer capim aos adversários. É um gesto que simboliza uma suposta superioridade intelectual, ao passo em que se disfarça na ironia e até na generosidade de quem oferece o alimento. Mas, para que esse simbolismo funcione, é necessário oferecer o capim. Teve gente que não entendeu muito bem a lógica da coisa. A galera tá falando que Bolsonaro mandou os nordestinos comer capim. Se papai Bolsonaro mandou, nós come. Mas sejamos justos, isso que você viu é a exceção. A maioria entendeu que era para oferecer o capim e não para comê-lo. Em São Paulo, um grupo de bolsonaristas até exagerou na oferta, levou um carregamento inteiro para carreata. Mas isso foi em 2018 e a trend infame do capim poderia ter ficado para trás. Só que alguns bolsonaristas ainda insistem na piada. Exemplo em foco: Sayonara Goldoni, a dona da loja Mondiale em Porto Alegre. Eu convido a todos os esquerdistas que estão passando por necessidade por causa do seu governo atual a vir se alimentar aqui nas lojas Mondiale. Temos bastante picanha para eles. Petistas podem vir, serão muito bem recebidos da porta para fora. Meses se passaram e a Sayonara apareceu novamente. Menos assintosa, muito mais humilde. Gente, nós não temos mais clientes em loja. Nesse momento, estou vindo humildemente pedir com grande carinho. Se vocês precisarem adquirir qualquer produto de casa, por favor, nos prestigie. Nos ajude a manter nossas lojas abertas. Agora pergunta aí para nossa Sayonara de quem é a culpa pela penúria da loja Mondiale. Agora não é problema de enchente, e agora é problema de um ladrão que está acabando com o nosso país. E o PT, hein? E o Lula? A minha intenção aqui não é condenar a ofensa da Sayonara, por mais condenável que ela seja. Também não quero responder uma ofensa com outra, porque isso não seria produtivo. Muito mais útil é olhar para a situação dela, compreender por que o negócio dela está indo tão mal. Porque entendendo as razões da penúria da Sayonara, a gente vai poder entender características de um sistema sob o qual todos nós vivemos. E eu estou falando de problemas coletivos que exigem soluções coletivas. E para buscar soluções coletivas, a gente precisa de alguma união. Por isso eu faço aqui esse esforço de superar essa polarização tão danosa que assola o Brasil. É possível, com empatia, com muito amor no coração. Vai tomar no cu, Álvaro, porra! Que saco! A Sayonara atribui as dificuldades da loja dela a um governo que não é exatamente aquele governo que ela queria, uma frustração. O que não fica claro é como esse governo estaria prejudicando a Sayonara. Quem tentar entender
como o tal ladrão na presidência roubou até a clientela da loja Mondiale em Porto Alegre, quem tentar entender isso aí vai ter dificuldades, porque dos indicadores econômicos certamente não vai sair nenhuma explicação plausível, material. E a economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado. Foi o melhor resultado do PIB em 3 anos. E ninguém poderia dizer que o crescimento do produto interno bruto não está acompanhado de uma retomada do consumo. As pessoas estão comprando, só não estão comprando na loja da Sayonara, por qualquer razão. Forte nível de consumo das famílias também contribuiu para a alta do PIB no ano, subindo 4,8% em relação a 2023. Então, numa boa, hein? Não tem olhar macroeconômico que explique a penúria da loja Mondiale. É preciso olhar para o varejo, literalmente. O que é que a Sayonara vende? Aqui a gente recorre ao trabalho do jornalista Dirceu Antunes, que visitou a loja e parece gostar muito ali da pessoa da Sayonara, do negócio dela, uma relação respeitosa. Estou na loja Mondiale La Vostra Casa. Estou com a proprietária Sayonara. Que ela vai falar sobre a loja dela aqui. Se ela caminhar um pouquinho comigo aqui, você vai ver essa loja magnífica que tem. Que depois eu estou fazendo um vídeo e você vai ver os produtos. Eu acho que ela tem tudo, viu? Para sua casa ela tem tudo. Trabalhamos com produtos bem diferenciados, marcas renomadas em todos os países do mundo, como Tescoma, Dream Farm, Joyer, Le Creuset. E em dado ponto dessa visita aí do jornalista Dirceu, ele faz uma comparação que pra gente aqui vai ser bem importante. Não tem outro lugar para ir. Esse aqui é um pequeno, para mim é um pequeno do velho da van. Pequena loja que começou o velho da van assim. Daqui uns anos está como a van. E ele tem razão, a Sayonara vende utilidades domésticas. E o Luciano Hang, da Havan, também. Nesse ponto a gente se pergunta, né? Será que a Havan do Luciano Hang, um empresário conhecido por subir no palanque do bolsonarismo, será que a Havan também está indo mal? Como é que anda o grupo Havan hoje em dia, hein? Será que a saída do Bolsonaro da presidência prejudicou as lojas? Não, tá aí, Grupo Havan registrou lucro líquido recorde de 2 bilhões e 700 milhões de reais em 2024. É uma coisa impressionante em números absolutos. Claro, muito dinheiro mesmo. Mas quando você compara esse resultado com o dos anos anteriores, aí é que a cabeça explode, assim. 80% de crescimento no lucro líquido de um ano para o outro. Vamos mostrar o crescimento do lucro das lojas, são quase 200 lojas espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dos últimos anos. Desde cartela Bolsonaro. no ar, vamos lá, cartela no ar, os 4 anos do governo Bolsonaro, tira ali a taxa. E os 2 do Lula. E os 2 do Lula, vai lá, Ari. Governo Bolsonaro 2019, 1 bilhão de lucro líquido. Não, aí não é faturamento, é lucro líquido. Tá. Em 2020, mesmo com a pandemia, aumentou para 1 bilhão e 300 milhões. E se manteve assim em 2021 e 2022. Aí Lula foi eleito. No primeiro governo Lula, já houve um crescimento de 100 milhões de reais no lucro líquido do grupo. E ano passado, simplesmente saltou de 1,4 bilhão para 2,7 bilhões de lucro líquido. Dobrou. Este ano a previsão de faturamento é de 18 bilhões, o que significa que o lucro líquido vai passar de 3 bilhões. Vai passar de 3 bilhões. Aí Eis que surge um impasse, 2 empresários bolsonaristas. Numa ponta, a depauperada Sayonara. Na outra, o poderosíssimo Luciano Hang. Uma tinha um negócio pequeno, que está cada vez pior. O outro tem um grupo empresarial gigantesco e está cada vez mais rico. Se os dois são da mesma região do país, se os dois têm a mesma preferência política, se os dois têm a mesma convicção ideológica, por que ela está vendendo cada vez menos e ele está vendendo cada vez mais? E tão importante quanto, será que eu aqui, que vou tentar te responder essa pergunta, tô qualificado para isso? Será que eu sei vender alguma coisa? Será que eu tô qualificado para fazer essa análise? O melhor que eu faço é abrir um parêntese com uma publi para você tirar a sua conclusão sozinho. Eu, da minha parte, estou convicto de que essa publi será cinema absoluto.
Um Bonde Chamado Desejo é um filme de 1951 com o Marlon Brando. Juventude Transviada é outro filme, de 55, com o James Dean. E mesmo que você não tenha visto esses filmes, acredite, você foi influenciado por eles. E por quê? Porque esses são os filmes que liberaram o mundo para usar camiseta, uma peça que até então era vista apenas como roupa de baixo, meio que uma espécie de cueca abdominal, se é que você me entende. Até então, sair por aí de camiseta era um ato de rebeldia, e hoje a gente percebe que os rebeldes dos anos 50 tinham razão, porque a camiseta é funcional e é elegante para a maioria das situações. Com o tempo, a tecnologia ainda se encarregou de turbinar as vantagens da camiseta, até chegar nesse auge chamado Tech T-Shirt, da Insider. Você nunca vai precisar passar uma dessas. Vai precisar lavar muito menos que as outras, porque tem tecnologia anti-odor. Se molhar, vai secar rapidinho. E a qualidade da manufatura faz com que ela dure muito mais. Então dá uma olhada no site da Insider e confere a Tech T-Shirt e outras peças que têm as mesmas tecnologias e a mesma filosofia que prioriza a funcionalidade. E fazendo isso, leva o meu cupom Álvaro Borba, somando com os outros descontos que você já vai encontrar no site nesse mês, é capaz de você conseguir alguns itens com até 35% de desconto. Muito obrigado, Insider, e fecha o parêntese. Por que é que a Sayonara está falindo enquanto Luciano Hang prospera? Eu já falei aqui das semelhanças entre os dois, das coisas que os unem. Os dois são bolsonaristas, os dois vendem utilidades domésticas. Um produto italiano, Barazzoni, italiano, made in Italy. Tá vendo? É tudo produto original da Europa. Original. Gostamos de trabalhar com qualidade. Aqui não vendemos preço, aqui a gente agrega valor. Embora Sayonara e Hang sejam seres políticos, a Sayonara parece mais disposta a contaminar a atividade empresarial dela com ideologia. Às vezes, você nem entende se ela está vendendo uma panela, uma cafeteira ou Bolsonaro. Eu comparo meu produto com o produto de porcaria chinês. Meu produto é igual ao Bolsonaro. É bom, bonito e valente. Sim. Lula é canalha, calhorda e filho da puta. É isso aí. Com um discurso assim, a Sayonara espanta alguma coisa perto da metade dos clientes em potencial, porque em Porto Alegre, 53% dos eleitores votou no candidato que ela odeia. Também tem a escolha da Sayonara por vender marcas caras. Tudo isso conta, claro. Mas mesmo que ela recebesse todo mundo da maneira mais cordial possível e mesmo que ela vendesse produtos mais acessíveis, mesmo assim ela teria problemas. Até mesmo agora, com a retomada do consumo. O comércio de rua está sumindo, e não é só no Brasil não. Muitas lojas, como a da Sayonara, estão com dificuldade para sobreviver. Isso tem a ver com o crescimento do e-commerce, que já vinha em ascensão e saiu turbinado da pandemia. Segundo a ABCom, o e-commerce brasileiro faturou 204 bilhões de reais em 2024, o que é quase 100 vezes o lucro líquido da Havan. Até grandes redes estão precisando se adaptar. Em 2024, as lojas americanas fecharam 159 lojas e as Casas Bahia, outras 38. Existem outros exemplos, claro. Comerciantes como a Sayonara não podem fazer frente a isso, mas a Havan, que é gigantesca, ainda consegue importar os produtos numa escala que reduz o preço e mantém a loja competitiva. Mas mesmo a Havan ainda é peixe pequeno, perto das gigantes do comércio online. E nesse ponto a gente é obrigado a falar de um outro careca bilionário, Jeff Bezos. Okay, so as a result of going up 70% this year, you have become the wealthiest man in the world. Is that a title that you really wanted or not? Is it a I can assure you I have never sought that title. And it was fine being the second wealthiest person in the world. That actually worked fine. It's not, it isn't a, I would say it's something people naturally are curious about. You know, it's a kind of an interesting curiosity, but it's not, the thing, I would much rather if they said like, you know, inventor Jeff Bezos or entrepreneur Jeff Bezos or, you know, father Jeff Bezos. Those kinds of things are much more meaningful to me. Tudo que a Sayonara e o Luciano Hang vendem, ele vende também. Até outro dia, ele ainda era o homem mais rico do mundo.
o que fez com que esse TikToker aí, o Humphrey Young, especializado em educação financeira, tentasse ajudar o público a visualizar o tamanho da fortuna do Jeff Bezos com grãos de arroz. Cada grão simboliza 100 mil dólares, então 10 grãos são 1 milhão. Quando você chega na casa do bilhão, aí você entende o que é riqueza de verdade. That is $1 billion, where each grain of rice is worth 100K. Look how much rice this is, guys. That's crazy. I just bought you like a Lamborghini right here, and I didn't even notice it was gone. Here's a $5 million house in California, and oh look, I still have all this money. Para representar a fortuna do Jeff Bezos, ele esvazia as prateleiras do mercado, vai para casa e faz uma montanha de arroz. Quando cada grão representa 100 mil dólares, esse aí é todo o arroz necessário para demonstrar o que são 122 bilhões. Look how big this is, guys. I'm going to show you the scale here. I'm going to put a keyboard in just for fun. Look how deep that goes. That's insane. This is Jeff Bezos' new house that's $145 million in LA. And then, oh my God. Quando Humphrey fez essa experiência, a fortuna do Jeff Bezos era de 122 bilhões de dólares. Isso foi em 2019. Hoje, o Jeff Bezos já tem quase o dobro, 232 bilhões. Já o piso pago por hora para os operários da Amazon dos Estados Unidos subiu muito menos. Subiu de 15 para 22 dólares por hora. É do interesse de uma empresa como a Amazon economizar tanto quanto possível na hora de pagar os seus trabalhadores. Esse, aliás, é o interesse de todas as empresas. Acontece que, se ninguém é suficientemente remunerado, aí ninguém pode comprar nada. E se ninguém pode comprar nada, então a Amazon já não tem mais para quem vender. E aí, se a Amazon não tem para quem vender, a Amazon tem um problema. Aliás, não só ela, o sistema econômico que permitiu essa concentração monstruosa de recursos que a Amazon representa também fica ameaçado. Isso é o que se chama de capitalismo tardio, conforme definido por Ernest Mandel. Ele não é o estudioso que cunhou o termo capitalismo tardio, mas é o cara que deu complexidade a esse conceito e também o popularizou. Mandel é um economista belga e ele identifica 3 estágios do capitalismo. A primeira fase corresponde ao capitalismo de mercado, foi praticado entre os anos 1700 e 1850. É nesse estágio que o capital industrial crescia dentro dos seus mercados domésticos. A segunda fase é chamada de monopolista. É nessa fase que a humanidade precisa lidar com o desenvolvimento imperialista dos mercados internacionais e também com a exploração dos territórios coloniais. Isso durou até meados do século XX. A terceira fase, na qual a humanidade está entrando agora, é chamada de capitalismo tardio. Nessa fase, o sistema econômico vai encontrando dificuldades para se reproduzir pelo tempo, porque a concentração de riqueza gerada pelo capitalismo acaba ameaçando ele mesmo, o próprio capitalismo de morte. Parece contraditório, mas é o que acontece. But here comes the contradiction. If all capitalists are reducing the number of workers they pay or reducing the pay they give to their workers, what will result is that the working people have less and less money. And if they have less and less money, they can't buy what the capitalists are producing to sell. The capitalists, therefore, are destroying themselves, but they have no choice. They have to save on the labor outlay, and then that comes back and bites them in the rear end. The problems of capitalism now are so severe, so systemic, so global, that we're beginning to wonder whether this system is going to find a way out. The Marxists are not the only ones wondering whether this system is coming to an end. The people on the other side of the political fence are very worried too. A Sayonara ri de gente como eu quando ela oferece capim na porta da lojinha dela. E gente como eu dá risada da Sayonara quando ela vai à falência. Se a gente tivesse juízo, ia estar todo mundo junto e preocupado, porque nem ela e nem nós temos grandes chances de rir por último, não do jeito que a coisa está indo. Ponto final em mais um textão, que eu escolhi encerrar com a fala do economista Richard Wolff, porque ela me parece propor um certo consenso, que seria muito salutar para a nossa sociedade. De que consenso eu estou falando?
o capitalismo, nessa fase, com essa acumulação escandalosa, tem problemas a serem resolvidos. Esses problemas precisam ser reconhecidos, é aí que mora o consenso necessário. O que a gente faz a partir disso? Um defensor entusiasmado desse sistema pode querer consertá-lo, remendá-lo. Outros de nós, eu certamente aí me enquadro, gostariam de ver alguma outra alternativa sendo proposta. Mas esse consenso aí a gente poderia afirmar, hein? Tem problemas a serem resolvidos. Não dá simplesmente para ficar como está durante muito tempo. Inclusive é perigoso para a coesão social. Falei demais, né? Bora ouvir os apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo, me mandam áudios e assim nasce o PS do textão. É que essa senhora, a Sayonara, né? Ela cometeu assim vamos dizer, muito entre aspas, né? Um pecado capital. Há uma diferença muito grande entre você ser rico e se achar rico, né? Ela se deu mal. Pura e simplesmente, ela se deu mal. E se deu muito mal. Ela está muito mais próxima da ralé da sociedade do que da elite. E bastaria um pouco de informação e de cálculo matemático para ela perceber isso. O número de bilionários no mundo ultrapassou a marca de 3.000 pela primeira vez em 2025. A riqueza total desses bilionários atingiu mais de 16 trilhões de dólares. Só a fortuna do Elon Musk já atingiu 500 bilhões de dólares. O capitalista ele só precisa do dinheiro. Ponto. Tanto faz de onde venha. Se ele vai vender arma, se ele vai vender utilidade doméstica, ele só precisa do dinheiro do cliente. E ela esqueceu disso. Ou ela ignora isso. E ignorando e esquecendo que o dinheiro ele tem que chegar na caixa registradora dela ou no Pix dela através de qualquer fonte para que ela sobreviva, ela cometeu, na minha opinião, um erro crasso. Assim como a senhora Sayonara, vários e vários comerciantes aí pelo Brasil afora compraram também essa ideia, né? Que petista não entra aqui, que isso e aquilo, e tudo está vinculado ao PT, como se fosse só o PT o problema, mas não é. E ao final acabam passando por situações como essas. Como diriam os capitalistas, né, eles iam dizer assim, olha, você tem que se esforçar mais e pensar fora da caixinha e tentar, né, alavancar seu negócio. Eu acho que seria isso que o Luciano Hang ia falar para ela, né? Fica a lição. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho, os últimos segundos, que são os